Oi, amados do Pai. Neste pequeno capítulo 17 de Números, nós vamos ver a legitimação e a confirmação da autoridade espiritual, né? A escolha divina versus o desejo humano. Os sinais e milagres como resposta ao questionamento. As consequências da murmuração e da rebeldia. A unidade e ordem na liderança do povo de Deus. Tudo isso em apenas alguns versículos. 14 menos 1, para não dizer o número. Vamos lá? Para a gente poder refletir o que Deus tem para nos ensinar hoje? Só que antes eu quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar com quem você ama, se você gostar da nossa leitura, claro, e da nossa reflexão. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou a Cristiane Oliveira. Inscreva-se aqui no canal, aperte o sininho para que o YouTube mande para você um aviso toda vez que eu postar. O que acontece diariamente, que a gente lê um capítulo por dia e reflete, a gente reflete juntos para a gente poder encontrar o caminho de volta para casa. Vamos lá então? Então, bora! Capítulo 17 de Números. Bom, esqueci de falar, né? Tô naquela minha Bíblia, letra grande, Ferreira Almeida, atualizada, revisada, que eu adoro, amo. Ela já tá, coitadinha, sem capa, sem nada. Mas ela é maravilhosa. Bom, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões. Na sua Bíblia pode estar escrito vara, pode estar escrito cajado, não importa, tá? É a mesma coisa. Um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seu pai. Isso é, 12 bordões, são 12 tribos, né? Escreve o nome para cada um deles sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão, você vai escrever sobre o bordão de Levi, sobre a casa de Levi, a tribo de Levi, que Arão vem da casa de Levi. Porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E os porás na tenda da congregação perante o testemunho, o tabernáculo, onde o testemunho, onde está a arca da aliança, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, ou 12 cajados, ou 12 varas. E entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs esses bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produziu flores e dava amêndoas. Olha que incrível, flores e amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor e todos os filhos de Israel, e eles o viram. E tomou cada um o seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis que expiramos, pereceremos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá acaso? Expiraremos todos? Essa era a dúvida do povo murmurador, né? Então, com a leitura que a gente fez, nós percebemos que após a rebelião de Corá, que nós lemos ontem, tem um vídeo, né, anterior, ainda havia dúvidas de murmuração entre o povo sobre quem deveria exercer o sacerdócio. Pode um negócio desse, gente? Pode, né? Aconteceu.
E aí, para resolver isso, Deus orientou Moisés para pedir para cada um dos chefes ou dos príncipes das 12 tribos, né, entregasse a sua vara. Não importa o nome, o cajado, né? E a de Arão estaria representando a tribo de Levi. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente leu Gênesis, que Judá deu a Tamar como garantia o seu selo, que era um cordão, era um cajado, que é essa vara. Porque eles eram símbolo de autoridade naquela época. Estou tentando procurar aqui, mas deixa para lá, depois a gente vê o capítulo. Então, o que Deus está pedindo agora para esses homens? Para que tragam a sua autoridade para a presença dele. Você consegue perceber isso? Isso porque ninguém pode se exaltar e dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu aconteço, sem ser verdadeiramente chamado pelo Senhor. Então, nós vimos que os 12 cajados foram colocados diante da Arca da Aliança durante a noite, né? E a palavra florescer em hebraico significa despertar. E pela manhã, apenas o cajado de Arão havia despertado, florescido, brotado, florido e produzido amêndoas. Um milagre de Deus para confirmar a escolha de Arão e de sua linhagem para o sacerdócio. Porque foi Deus quem despertou a autoridade de Arão. Olha que legal os sentidos das coisas, né? Entendeu? O florescer, o despertar. Em seguida, o Eterno de Israel ordenou que o cajado florescido, despertado, fosse guardado como um sinal para acabar com a murmuração de todo o povo, para que eles não viessem morrer por rebeldia. Então, o que a gente pode tirar de lição deste capítulo? Que Deus confirma quem Ele escolhe, porque isso acaba trazendo paz para toda a comunidade. Que murmurar contra os líderes estabelecidos por Deus podem estabelecer, assim, trazer consequência para toda a coletividade, para toda a igreja, para toda uma nação. Que nem sempre os sinais mais claros convencem quem não está disposto a obedecer. Quantas cabeças duras tem por aí que você conhece, não é verdade? O que mais? A gente aprendeu que se submeter ao que Deus determina traz vida, traz proteção para a gente e para o povo todo. Às vezes a gente precisa de provas visíveis. Olha Tomé, vê para crer, né? Mas amadurecer é confiar sem exigir sinais. Então, vamos fazer agora a nossa reflexão através das perguntas. Isso para quê? Para a gente poder criar insights e anotar em nosso caderninho. O meu está ficando cheio, gente. Então, vamos lá. Primeiro, como é que eu reajo diante das decisões tomadas por lideranças espirituais que não me agradam muito? Eu aceito com fé ou eu resisto com murmuração? Segundo, será que eu tenho buscado a aprovação de Deus ou somente do grupo a que eu pertenço? Terceiro, o que eu costumo fazer em relação às minhas expectativas para liderar ou para qualquer coisa, né? As expectativas que eu crio quando elas não são correspondidas. O que eu faço? Como é que eu me sinto em relação a isso? Quando eu estou liderando um grupo, estou fazendo alguma coisa para a honra e glória do Senhor. Pensa, anota tudo, porque você vai ter um livro escrito ao final disso. Essa é a terapia da escrita que vocês estão fazendo enquanto a gente está refletindo sobre o que Deus deixou aqui para gente. Vamos orar agora? Então vamos lá.
Ai, Pai, obrigada por nos mostrar mais uma vez o quanto o Senhor dá valor à nossa obediência, Pai, em relação àquilo que o Senhor determinou e escolheu. Obrigada mais uma vez por criar memorial para nos fazer lembrar dos seus milagres, das suas ações, de toda essa maravilhosa história de amor que o Senhor nos deu, que está aqui, ó. Muitas vezes a gente cansa assim ao ler, né? Porque a gente acha que a história é repetida, mas na verdade o Senhor está nos lembrando da importância que a gente precisa dar aos detalhes. Essa história do cajado representando a autoridade que o Senhor despertou visualmente através do florescer das flores da amêndoa, né, que brotou numa noite apenas. Foi tão importante, Pai, que o Senhor separou o cajado para ficar junto com o maná, representando o seu milagre, e junto das tábuas dos 10 mandamentos, dentro da Arca da Aliança, como um memorial eterno para aquela época, para hoje e para sempre. E mesmo que a gente não saiba o paradeiro da Arca da Aliança, não importa, porque o seu significado é tão importante quanto a sua presença. Obrigada, Deus, por mais um ensinamento. Nós te amamos, louvamos o teu nome, bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. Amém e amém. É isso aí. Um beijo no seu coração. Lembra de compartilhar com alguém que você ama e que queira que passe a refletir também junto com a gente. E deixa o seu like aí. Amanhã tem mais. Vamos em frente, todos os dias.